prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram à sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher tinha escondido dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha escondido sob tábuas de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor deu a vocês a terra, mas vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saiu do Egito, e que vocês fizeram leste do Jordão com Seom, Og e 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês serão bondosos comigo, com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livra-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram que, se não contar o que estavam fazendo, nós traremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte de um muro da cidade. Ele disse: vão àquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer? Se quando entrarmos na terra você tiver amarrado um cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a casa do seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa. Não seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Sejam como vocês disserem, respondeu Raabe. Assim os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha, e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não o acharam. Por fim, 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun. E lhe contaram tudo. Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém. Louvado seja o Senhor, graças te damos por estar aqui esta noite, Jesus. Lemos a tua palavra, Senhor, e que o teu Santo Espírito seja conosco esta noite e venha nos orientar a estar falando por tua conta, Deus, porque por nós somos nada, somos falhos, pecadores, mas pela tua misericórdia estamos aqui esta noite, Jesus. Venha fazer presença em nosso meio. Amém. Amém. A semana foi calma, meus irmãos?
Tem bênçãos aí? Tem um louvor que diz que quantas bênçãos, muitas bênçãos, quantas bênçãos são, né? Não dá nem para contar, né? Nessa história de Josué aqui, eu vou trazer dois lados. O lado do homem que caminhava com Deus, que vivia no estatuto, que vivia na lei. Vamos se dizer no tempo de hoje que seria, ou no tempo de Jesus, seria um homem santo, né? Por estar vivendo na lei, estar vivendo na promessa. E temos a meretriz, a moça que vivia da vida, né? Uma mulher da vida. E nesse meio desse caminho aí, nós temos também a cidade. Vocês sabem por que a casa de Raabe é em cima do muro de Jericó? Porque os pobres não tinham espaço no centro da cidade. Então todos os pobres construíram suas casas em cima dos muros, que sobravam para eles. E não podia ser diferente também, né? Porque quando Josué pediu para os espias, e aonde os espias foram entrar? Naquela época, se eles entrassem em qualquer outro lugar, o que aconteceria? Eles iam ser reconhecidos. Mas se ele entrasse na casa, naquela época não se dizia casa da perdição, né? Era uma casa que servia comida, tinha quartos e tinha as meretrizes que ali trabalhavam. Todo viajante passava por aquele lugar e entrava, e ficava ali. Então Josué, quando mandou eles, o primeiro lugar que eles teve em mente foi entrar neste lugar. Porque se eles dois entrassem em qualquer outro lugar, eles tinham diferenças. Iam reconhecê-los imediatamente. Porque lá era uma cidade fortificada e todo mundo conhecia todo mundo. É igual a família, seus parentes um não conhecem o outro. A cidade lá também, um sabia da vida do outro, porque era um cerco. Era um cerco que todo mundo conhecia. Mas por eles pensar, vamos entrar no restaurante, vamos por dizer, na hotelaria e vamos dormir lá, porque lá passam muitos viajantes. Mas quando eles entraram e viu essa moça, e essa moça viu eles, imediatamente ela ficou temorosa. Uma que a gente volta um pouco atrás. Porque quando Moisés morreu, Deus já pediu para Josué marchar, ir lá e pegar tudo que já tinha prometido. Aonde pisa um homem que Deus deu tanto poder e eu creio que na vida de cada um de vocês, onde vocês pisam e Deus coloca lá a sua bênção, você põe a planta do pé, eu creio que tudo será teu, tudo é abençoado, tudo é maravilhoso, tudo é edificado. E nesse caso aqui, tem um porém, né? Que Josué ia partir daquele povo para cima daquela cidade. Ao mesmo tempo, nós temos Deus como juiz, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, bem interessante. Imagina se tivesse 7 dias para Jesus chegar com o seu exército e tocar a trombeta. 7 dias. O que os irmãos fariam? Em cada dia desses 7 dias, o Senhor fosse mandando um sinal. Ó, já é o 6º dia, já é o 5º dia, já é o 4º dia, e o seu tempo fosse ficando pouco. Hoje temos família aqui que todo mundo serve ao Senhor? Se temos, é uma bênção, porque na minha ainda tem muitos que têm que aceitar Jesus. Só que a diferença desses 7 dias aqui de Josué é que Raabe, ela tinha 7 dias para convencer a família dela a seguir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ela tinha 7 dias. E vocês imaginam a vida daquela mulher, que ela ficou temerosa, e todo aquele povo ficou temeroso pelas
benfeitorias do povo israelita, porque tinha um Deus que ela mesma citou, um Deus poderoso no céu e debaixo da terra, em todo lugar. Ela falou assim. E não foi nenhum pregador que falou a ela ouviu. E lá dentro daquela cidade, eles serviam a muitos deuses, serviam a deuses idólatras, serviam a Baal e tudo quanto é tipo de deuses. Mas ela ficou bem temerosa, ela sentiu o quê? A presença de Deus nela. A presença de Deus nela, porque o temor vem de Deus. O Senhor fala que nós temos que temê-lo para amá-lo. Se nós não temer a Deus, a gente não consegue. Tem que ter o temor a Deus. E ela ouvindo aquelas histórias de que foi dizimando aquele povo, foi tomando as terras, foi vencendo batalha, foi abrindo o Mar Vermelho, foi abrindo o Jordão, foi nuvens que cobriam o sol, foram colunas de fogo e terras que se abriram, e toda aquela história chegando naquela cidade. E quem estava vindo? O homem que guardava a lei e os mandamentos, o homem que andava e caminhava com Deus. Porque quem guarda a lei e o mandamento e ama o teu próximo, caminha com o Senhor. Porque a palavra dele mesmo diz: não desvia nem para a direita nem para a esquerda, o caminho é reto. Então a situação dela era o quê? Convencer a família agora, já que ela fez esse juramento perante os espias. E como é que fica 7 dias sem adorar ninguém? Que lá tinha milhares de deuses. E o costume, que é a mesma coisa neste mundo de hoje. E o costume. Eu tendo a falar aqui que você não vê muita promessa, né? Adventista da promessa. Você não vê muita Adventista da promessa. Você não vê igreja que guarda os sábados, os mandamentos, a lei do Senhor. Vocês vêem muitas? Mas qual é o desejo do homem hoje? Eu vou naquela ali, que aquela ali, ela cede alguns desejos que eu tenho. Mas não é o desejo de adorar a Deus. Não é o desejo de adorar a Deus. Porque aquele que adora a Deus, ele não vai sair desta igreja que guarda o mandamento, guarda a palavra, para ir numa igreja que faz satisfazer o ego. Então, a Raabe estava lá naquele meio, praticamente foi convertida em 7 dias, porque assim que soube que o exército israelita estava ali naquela frente e que já ia avançar contra a cidade, automaticamente o Espírito, eu acredito muito que Deus já apertou o coração dela, assim como aperta nossos corações quando estamos caminhando e que nós damos uma tropeçada. O Senhor falou: você está fazendo errado, não é assim, você está pecando. Então eu acredito que Deus apertou, mas ela ainda não conhecia a lei de Deus, mas ela temeu primeiramente a Deus. Ela temeu com tanto furor. E nos dias de hoje tem uma diferença do 7, porque o Senhor Jesus falou que Ele não sabe nem o dia e nem a hora que Ele vai descer, que os anjos tocarão a trombeta. Hoje nós vemos muitas pessoas, familiares, enterrando seus parentes. E como diz, o tempo acaba, não dá tempo mais de se converter, não dá tempo mais de pedir perdão, não dá tempo de mais nada. Hoje mesmo eu falo a vocês que Jesus está chegando, Jesus está vindo, porque tem muitos hoje descendo a sepultura, muitos hoje dormindo, milhares estão descendo e estão dormindo. Mas aquele que desceu em Cristo Jesus, não, ele dorme. Jesus
texto mesmo diz, ele dorme. Então, quando Raabe soube que, vamos colocar assim, quando Raabe soube que Jesus estava batendo a porta, que ia entrar naquela cidade, ela correu para salvar toda a família. Ela correu. O primeiro juramento que ela fez: livra meu pai, livra minha mãe, livra meus irmãos. Não matem nenhum deles. E a mesma coisa aconteceu quando Jesus morreu. Jesus, ele morreu. Ele chegou antes mesmo, ele chegou naquele templo e falou assim: ó, eu vou destruir esse templo e eu edificarei em 3 dias. E Jesus, ele morreu. Quando ele morreu, ele desceu no Hades e pegou a chave do inferno. E levou 3 dias depois, ele ressuscitou. Quando Raabe falou para os espias: ó, vocês vão, descem, fica lá por aquelas montanhas. Os espias foram por lá e ficaram 3 dias lá, até chegar a Josué e falar. E quando Josué soube da notícia, a primeira coisa que ele fez foi marchar em direção à cidade. É difícil ser cristão nos dias de hoje, tá? Complicadíssimo. É muito prazer, é muitas coisas que oferecem, é muitos desvios de olhares. É terrível, não dá para você dar uma vacilada, uma cochilada. Eu já ouvi muitos pregadores falar que o diabo ele fica 25 horas para te devorar. Ele fica assim. E esse povo dessa cidade que adorava tantos deuses, a tantos ídolos, eles iam perecer pelos seus pecados. Mas daí, pela promessa, o exército marchou. E o Senhor falou a Josué: Josué, você vai lá para aquela cidade, vai marchar ao redor dela e vai fazer todo o barulho. Por 7 dias vocês farão isso, tocarão trombetas, gritarão e vai marchar o primeiro dia. E foi Josué marchando no primeiro dia. Aí eu imagino o coração de Raabe, mas eu ainda tenho que convencer a minha irmã, tenho que convencer a minha outra irmã, ainda tenho que convencer o meu pai para largar a idolatria, ainda tenho que convencer a minha mãe para deixar a luxúria, a vaidade. Eu tenho que convencer o meu coração para largar esses ídolos, para largar essa vida que eu levo. Aí chega o 5º dia, eles vão lá mais uma vez, catam as trombetas, marcham e fazem barulho e fazem estrondo, e o coração dela se aperta mais e mais, e o Senhor está falando: olha, estou chegando, estou batendo aí na porta, vai faltar apenas 4 dias. E na nossa casa, esses 4 dias, como é que funciona? Na nossa vida, no nosso cotidiano? Porque aqui ela tinha 4 dias e ela tinha, cada dia que eles iam gritar lá, ela tinha uma chance de pregar, ela tinha uma chance de falar. Mas na nossa vida diária não dá, porque o Senhor não falou que é em 7 dias. Ele falou que viria como um ladrão. A gente não ia ver. E de repente já acabou. Não dá tempo de salvar o meu tio, não dá tempo de salvar a minha tia, meu vizinho. Não dá tempo de eu evangelizar a igreja, encher essa igreja de gente, encher essa igreja de pessoas. Não vai dar tempo. Eu tenho a dizer que o evangelho hoje não é pregado. O verdadeiro evangelho hoje não é pregado. Que o evangelho que é pregado é o mesmo que quando eles estavam lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam todos em comunhão ali, vivendo, partilhando de todas as graças que o Senhor Jesus lhes dera. Eles estavam todos reunidos ali era uma família,
Mas Deus tinha um propósito no meio daquele povo, que era chegar o dia de hoje, chegar aqui dentro dessa igreja aqui, ó. Que era chegar no dia que o pastor aqui decidiu abrir essa igreja. Eu já cansei de falar, viu? O diabo não abre igreja. Repreendido está. Ele não abre. Ele abre boteco, ele abre coisas para a vaidade do homem, mas igreja para salvação ele não abre. E eles ali naquela comunhão, aquele partilhar de pão, mas o Senhor tinha que intervir, porque eles estavam só neles. E a obra de Jesus não era essa. Ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Quando ele falou isso para Pedro, o que quer dizer? Que era para ficar lá em Atos dos Apóstolos, todo mundo em comunhão, fechadinho, dividindo tudo que tinha. O mundo ia terminar ali só neles? Não, porque mais à frente a palavra de Deus diz que Jesus falou assim para eles, que ele voltaria até que todos conhecessem quem ele era. Quem ele é. Então, Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Veio uma tremenda matança sobre os cristãos que estavam ali, os cristãos. E essa matança veio e eles tiveram que fazer o quê? Se expandir. Eles se expandiram, foram cada um para cada lugar. Mas tudo foi orquestrado, tudo foi por permissão de Deus, porque senão o Evangelho não chegaria aqui hoje, na Adventista. E voltando aqui em Raabe, e voltando no Evangelho também, ela tinha que pregar para a família dela, ela tinha que salvar. Essa igreja aqui também é uma família. Essa igreja aqui também tem que pregar, tem que sair na rua, tem que evangelizar, tem que entregar folheto. Essa parte é nossa, a outra parte é do Espírito Santo de Deus. Essa parte é nossa, mas a outra parte é do Espírito Santo de Deus, não é nossa. Louvado seja Deus, pastor. Eu quero chegar um dia aqui que eu vou ver essas paredes derrubadas e o Senhor falando: ó, estou aumentando o tempo, porque está vindo muita gente, eu tenho que abrir espaço. Porque é assim que nós temos que enxergar a obra de Deus. E não deixar que ninguém desanime no caminhar. Então chegou assim o quinto dia e eles rodearam a cidade. E aquela moça se apertou mais ainda, falou: meu Deus, agora está chegando a hora, está chegando o momento. Eu tenho que salvar minha família. É o caso daqui hoje. Eu tenho que salvar a minha igreja. Eu tenho que salvar a minha igreja. Como é que eu faço? O Senhor está batendo na porta. E Raabe e o exército foi para o quinto dia, para o sexto dia. Faltava apenas um dia. Um dia para aquelas muralhas caírem. Como eu disse no começo, aquele que guarda a lei e os mandamentos e segue com retidão, o Senhor caminha com ele. E o temor de Raabe era esse. O temor de Raabe era porque aqueles homens tinham temor a Deus e guardavam os mandamentos e caminhavam com Deus. O temor do inimigo era esse. O inimigo, ele também sabe disso. Ele também entende disso. Que o homem que guarda os mandamentos, sua palavra e a palavra de Deus, ele teme ele. Mas chegou o dia, e como chegará o dia dessa igreja, o meu dia, o dia do pastor, o dia de cada membro aqui, que nós estaremos com Cristo. Mas muitos contam assim: vamos estar com Cristo. Todos vão estar com Cristo, porque a palavra dele diz que todos vão estar com ele. Mas ele abrirá um livro lá e vai perguntar: o que você fez? O que você fez? Você foi como Raabe, que se preocupou com a família, com a igreja? E abriu seu coração?
Eu falo isso para os novos que têm força, vigor, que tem tempo, viu? E tem tempo. Nós temos tempo. Nós temos tempo porque o Senhor Jesus nos deu tempo. Ele nos dá tempo. Quando você levanta de manhã e abre os olhos, é o tempo que o Senhor nos deu. Todo dia quando você deita e dorme e você acorda no dia anterior, mais o tempo que o Senhor deu. E o que temos feito? Ontem teve um culto lá em casa. Eu falei no culto que antes do culto, um dia antes, eu não estava conseguindo dormir. E eu fui agradecer a Deus. Já que eu não estou conseguindo dormir, eu vou dobrar meu joelho aqui e agradecer a Deus. E orei agradecendo mesmo a minha família, a minha casa, os meus amigos, os irmãos de igreja. Fiz aquela oração que aliviou a minha alma, que me trouxe refrigério. E os irmãos foram lá em casa ontem à noite, cultuaram, e foi uma maravilha, senti bastante a presença de Deus, cantamos louvores, e eu falei para eles que eu tinha que pedir para Deus colocar um desejo no meu coração de tocar mais, de cantar mais. Mas não é só cantar mais, tocar mais, de falar mais da palavra de Deus, de dizer para quem não conhece, de falar, o Senhor Jesus salva, liberta, cura. Mas eu enxergo as igrejas hoje aí, o que elas fazem? Elas dão o que a pessoa quer e não o que as pessoas precisam. Porque o que nós precisamos é da palavra de Deus. O que nós precisamos é de conversão verdadeira. Então qualquer outra porta que você vê por aí fora, eles estão dando o que as pessoas querem. E o que nós temos? Nós precisamos. É diferente. E Raabe ali sentiu que precisava. Ela sentiu ali que precisava. E quando aquele exército tocou pela última vez, a palavra de Deus diz que eles cantavam e gritavam, e as trombetas tocou, e aquela muralha gigante começou a rachar. E foi caindo aquela muralha. Mas não porque eles gritavam e cantavam, mas porque o poder de Deus estava com eles. E aquela moça reconhecia. Desde o primeiro dia ela reconheceu. Desde quando aqueles homens entraram à porta, ali teve uma conversão. Porque quando Josué entra naquela cidade e devasta tudo, só fica a casa dela de pé. Aquela muralha cai todinha, tinha muitas casas em cima daquela muralha, mas a de Raabe não caiu. Assim como foi para o Senhor, falou para Moisés, fala para o povo passar sangue no beiral das portas e marcar, porque aquele que passava o sangue marcava e dizia: esse aqui é meu, esse o anjo da morte não toca. Assim também os espião falou para ela: pega esse cordão vermelho e jogue pela janela. E ela jogou. E quando eles foram lá e cantaram, e tocaram trombeta e gritaram, Hosana e aleluia, as muralhas caíram. Mas a casa dela não caiu. E ali ela salvou a sua família. E ali, aquela moça que era dita como mal vista por todos, foi para um arraial cheio de israelita. E lá ela aprendeu a lei do Senhor. Aleluia. E sabe o que aconteceu com essa moça? Ela casou com um israelita. E passou gerações e nasceu José. José, que era marido de Maria. E dela veio o Salvador do mundo. E deles também saiu o rei Davi e muitos outros ali, depois daquela passagem. Foi uma sequência. Mas por quê? Porque houve a conversão aqui dentro do coração. Ela se converteu lá dentro. Amou de tal maneira
Eu vou falar a vocês que quando eu cheguei para o Evangelho, eu não vi porque quebrou minha perna, porque a minha casa estava faltando isso, ou porque eu tinha uma doença grave e o Senhor tinha que me curar. E antes, muito tempo antes disso daí, eu entrava nas igrejas e meu primo era evangélico, ele falava, vai lá, e ficava me empurrando e falando, aceita Jesus, mas meu coração não estava pronto. E eu falei um dia para ele, estava na casa da minha avó, eu falei para ele, olha, eu só vou se for para ser completo. Falei assim mesmo, com todas as letras, ele me empurrando no banco, eu falava, não, eu só vou se for para ser completo. Aqui está ruim ainda. Mas o Senhor naquele dia ouviu aquilo que eu falei. E eu me converti numa igreja que segue os mandamentos e a palavra de Deus. E foi completo. E eu aceitei a Cristo. Eu lembro que eu entrei dentro da igreja lá do Oliveira. Eu estava de regata, bermuda e chinelo, as minhas tatuagens tudo à mostra, com brinco. Uma pessoa horrível. Hoje eu olhando, era horrível. Magro, pesava 54 quilos. E entrei lá e escutei a pregação. Só que naquele dia eu não aceitei. Mas o Senhor já tinha um caminho certinho já. Quando eu saí daquela igreja lá, passou mais 3 semanas. Eu tive um sonho, o Senhor falou, levanta que eu vou te colocar de pé. Eu saí à noite procurando quem era e não achei. A segunda noite de novo, ele falou, já falei, levanta e te colocarei de pé. E o Senhor realmente colocou de pé. Que passou mais uma semana, um amigo passou lá e falou assim, vamos ali no bar tomar uma cerveja? Eu não era muito de beber, mas eu falei, vamos lá no bar, eu não estou fazendo nada aqui mesmo. Só que quando eu entrei na porta do bar, eu comecei a chorar. Eu nem cheguei a entrar, eu olhei pro bar e comecei a chorar. A moça que vendia a cerveja falou pro menino, o que está acontecendo com esse menino? Aí ele falou, eu não sei, ele é doido. Mas não era, irmãos. Não era doidice não era loucura não. Era conversão. Porque aquelas palavras que eu achei que eu não tinha escutado no dia que eu entrei naquela igreja, ela entrou e fez morada. Ela fez morada. E a partir daquele dia, eu parti para o interior de São Paulo, para Campinas, e encontrei lá o meu finado tio Diácono Otacílio. Ele já dormiu no Senhor. E ele estava lendo a Bíblia e eu com medo de perguntar para ele, que a gente tinha tido muitos sonhos, muitas brigas com o inimigo e eu já tinha me taxado de doido, eu com medo de perguntar para ele o que era tudo aquilo. Aí ele estava lendo, mas o Espírito Santo incomodou. Eu fui lá e, tio, aconteceu isso, o Senhor falou comigo, me chamou. Nem falei Senhor, falei, eu vi uma voz, ela me chamou, tal. E eu fui num bar, eu não consegui nem entrar na porta, e eu ouvi a palavra que o homem pregou lá dentro da sua igreja, e o que está acontecendo? Aí ele abriu a Bíblia e falou assim, vem aqui, senta aqui. É o Senhor que te chamou. O Senhor te chamou. E eu tenho orgulho de dizer que eu não me afasto do caminho do Senhor, porque foi amor. Hoje eu vejo muitos crentes se desviando, indo para a direita, indo para a esquerda. Tem crentes que eu conheço mesmo, que vieram dentro da igreja. Eu não sei o que eles aprenderam, porque desviaram do caminho. Eu não sei qual palavra que eles, ou que porta do coração eles não abriram para entrar. Porque quando a palavra de Deus, você abre o coração para ela, ou abre o coração para o amor de Cristo, as coisas mudam. E essa moça aqui, por mais que o nome dela era o pior nome que ela levava, ela abriu o coração, ela entendeu quem era o Deus que estava no céu, debaixo da terra, por cima da terra, no mais escuro lá ele estava. E assim ela se converteu e toda a sua família se converteu. E ela é mais uma heroína aqui nessa Bíblia, nessa palavra. Então, o que eu quero dizer a vocês hoje
Senhor Jesus está batendo a porta. Ele bate a porta. Não deixa que a vaidade te tire o foco, não. Não deixa que a igreja X te ofereça, nem que a igreja Y te ofereça mais recurso. Porque no dia que o Senhor Jesus voltar, não vai ter placa. Não vai ter placa, irmãos. Nós seremos um povo só. Mas o povo que vai estar lá com o Senhor é aquele que está aqui, guardou isso aqui, ó. A palavra dele. Não vai ter outra saída. Ah, mas a igreja lá, ela fala, não, eu não te conheço. A igreja X, não, eu também não te conheço, porque você foi se encher daquilo que lhe convém. E não do que você precisava. O que nós precisamos hoje é a palavra de Deus, é pregar o Evangelho, é se alimentar dela e falar dela, não só guardar para si. Porque dentro dessa palavra aqui também nós entramos na parte dos talentos. Esse aqui é o talento que Deus dá a todos. E foi o primeiro lá e catou o talento e multiplicou. E foi o segundo, catou o talento e multiplicou. O último não, guardou o talento. Para quando o mestre voltasse, ia devolver o dinheiro para ele. Mas não era a intenção, era multiplicar. Então a palavra de Deus é esse talento que todos que aceitam a Cristo e vivem dela tem que levar. Tem que levar dela. Pensa essa semana que há de entrar. Analisa o dia a dia. Eu vou analisar o meu. Porque eu sempre digo que antes da palavra vir na igreja, ela passa pelo pregador primeiro. Ela maltrata o pregador primeiro. Então a gente já vê várias brechas, vários defeitos e a gente caminha para poder consertar, para estar perfeito na presença de Deus. Nós somos como um barro na mão do oleiro. O Senhor vai lá. E nesses últimos tempos eu tenho passado por lutas e muitas provas. Ontem também no culto falei que tem dias que desanima. Mas o meu desânimo, graças a Deus, é de 10 minutos, gente. Quando eu penso que não, eu já estou louvando a Deus de novo, eu esqueço. E o Senhor está sempre caminhando e nos abençoando. Eu vou contar uma bênção aqui porque o INSS tinha cancelado o meu auxílio doença. E nós estávamos preocupados, né? Falamos, e agora? Como é que vai prover? Mas Deus, Ele é maravilhoso em prover. Aí a minha esposa olhou no aplicativo e viu que tinha um dinheiro lá para receber do INSS. Só que eu fui no caixa lá na lotérica e estava bloqueado. Aí eu pensei, vou ligar lá. Aí eu liguei e perguntei para a moça, já vai fazer 30 dias para mim fazer o pedido da prorrogação. Ela falou, não, você já pode fazer já. Aí eu falei, mas o meu auxílio que estava bloqueado? Ela falou, não, seu auxílio está até o dia 29. Louvado seja Deus. Eu fiquei feliz demais. Aí eu liguei e ela falou, vou jogar aqui no sistema, o sistema que vai decidir se você vai fazer a perícia ou se ele vai liberar para você os dias. Ela jogou no sistema, o sistema liberou mais 30 dias. Porque não tinha vaga no INSS. E foi aberto uma outra numeração de requerimento e não era o de requerimento antigo. Então nós louvamos ao Senhor por essa bênção. O Senhor nos abençoou e não deixou faltar. E nós tivemos dificuldades, mas sorrindo, porque, vamos dizer, não é aquela falta. A gente tem épocas na nossa vida de luta que passa mesmo por isso. Mas só é aprovado aquele que passa pela prova, né? Só é aprovado aquele que passa, aquele que persevera. E não foi uma dificuldade que me trouxe para a igreja. Toda vez que eu estou triste, eu lembro que foi o amor que me trouxe para a igreja. Não foi a dificuldade. Foi o amor de Cristo, o amor que eu tive pela obra, que me trouxe para dentro da casa do Senhor. E assim todos têm que pensar, quando você tiver em dificuldades, e lembrar que foi o amor que trouxe vocês aqui. O amor de Cristo trouxe cada um de vocês aqui.
Que Deus abençoe a vida de todos. Eu deixo essa mensagem a vocês. E essa semana meditem. E lembra que o Senhor está batendo a porta. Se puder falar do Evangelho e levar o Evangelho para quem quer que for, fale. Não guarda para si não. Pega essa pérola e multiplica ela. Faça ela crescer. Ontem na minha casa também, a gente estava falando, o pastor lá falou, minha primeira Bíblia. Eu falei, minha primeira Bíblia eu tive que dar ela. Mas eu dei com tanta alegria, porque era uma pessoa que estava sedenta da palavra de Deus. Amém. Então é isso, multiplicar o talento, multiplicar a palavra de Deus na vida das pessoas. Eu deixo aqui essa mensagem, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Amém.